dia, são exatos 6h07 da manhã, eu acredito. E agora estou indo para a faculdade, para clínica escola, na verdade, né? Clínica faculdade, eu já tô errando tudo, eu acho. Mas hoje é dia de atendimento, vamos lá. E já tô meio atrasado até, porque senão o Uber dá muito caro, eu tenho que sair nesse horário. Então vamos lá, acompanha meu dia aí. Bom, chegamos agora no local do estágio, né, de clínica. Meu cabelo completamente assanhado por causa do Ubermoto. Então chegamos e fica o questionamento, né? No início do vídeo eu tava falando que é clínica escola e eu acho realmente que é esse termo, mas a gente não tá na faculdade? Bom, fica o questionamento aí, nunca parei pra pensar nisso. Como sempre, eu saio muito cedo de casa para não pegar horários de pico, de trânsito e não ficar tão caro o Uber. Eu sempre sou o primeiro a chegar. Então podemos dizer que literalmente eu abro as portas do estágio aqui. É sobre isso. Bom, já vou mostrar a sala em que eu atendo. Agora eu estou na sala dos estagiários, que é onde os estagiários podem ficar de boa, podem ficar lendo, atualizando prontuários, enfim. Vai dos estagiários. Eu tô aqui só organizando as intervenções que eu vou fazer hoje lá na sessão de terapia. E a gente trabalha muito com imaginação, porque cara que trabalha com a TCC tem que se virar nos 30 muitas vezes, né? Hoje vai ser interessante, vai ter tipo um joguinho, sabe? Vamos trabalhar as distorções de pensamento da paciente, então vai ser uma coisa bem interessante, olha só. Tipo, aqui tem várias cartinhas, podemos mostrar aqui, por exemplo, catastrofização, que é isso, leitura mental, que são alguns tipos de distorções cognitivas. E isso aqui está em vermelho, nas outras cartas em azul vão estar os pensamentos que são distorções cognitivas da paciente. Logicamente eu não vou mostrar aqui, né, por um caráter ético. Mas, por exemplo, é muito interessante que ela vai ter que associar como se fosse aquelas questões de prova, sabe? Associa a coluna A com a coluna B. Então vai ter o pensamento da paciente, ela vai associar com quais dessas distorções cognitivas ela acha que é. E ao ela acertar a distorção cognitiva que ela acha que é, o pensamento dela, ao virar a caixinha vai ter uma coisa que ela pode fazer, uma resposta alternativa a esse tipo de pensamento, sabe? Então é muito interessante isso. Por exemplo, o de catastrofização. A resposta alternativa que você pode ter a momento de catastrofização, por exemplo, eu acho que nada vai funcionar na vida, acho que nenhuma coisa que eu faço dá certo. Coisas assim, catastrofizando, você pode ter uma resposta alternativa como: pergunte a si mesmo, o que mais pode acontecer? Que possibilidades eu não estou considerando? A minha situação pode melhorar de alguma maneira? Porque muitas vezes a gente pode estar se atentando a questões muito emocionais e questões muito daquele momento, sabe? E a gente não consegue pensar racionalmente sobre as probabilidades das coisas que podem acontecer na nossa vida, se alguma coisa é ou não verdadeira que eu estou sentindo. Muitas vezes não paramos para pensar sobre isso. E quando a gente racionaliza isso, pensa os pormenores da situação, muitas coisas podem até ter uma certa esperança de melhorar, de ter uma certa resposta adaptativa. Então é esse tipo de intervenção hoje que eu vou fazer. E espero que dê certo. E para você que se perguntou, João Vitor, isso aí são os planos de ação, as famosas tarefinhas de casa, como algumas pessoas chamam? Sim, são os planos de ação que eu vou tentar fazer como intervenção. Mas João Vitor, esses planos de ação, normalmente conhecidos como tarefas de casa, não deviam ser passados para casa? Por que tu tá fazendo na sessão de terapia? Olha, existem muitas questões, né? A gente comentou em uns vídeos antigos que a TCC não é robótica, que de acordo com o paciente a gente pode adaptar a nossa sessão de terapia, né?
tem uma vida muito ocupada, que ela tem muitas questões para fazer no dia a dia dela, acaba sendo difícil ela fazer durante a semana, as atividades. E vários pacientes têm isso também. Então a gente pergunta: você prefere que a gente faça na sessão essas atividades? Muitos gostam da ideia e a gente acaba fazendo. Fora que essa atividade que eu bolei agora na minha cabeça, ela tem uma outra forma de se fazer, uma outra questão, que é trazer uma folha, trazendo todas as distorções cognitivas e que pode funcionar. Mas a gente analisa a questão do paciente, né? Poxa, eu tô aqui 8 da manhã na segunda-feira tendo terapia, uma coisa mais estimulante, né? Porque normalmente a gente ainda tá iniciando a semana, né? Tá acordando ainda. Então, tipo, uma tarefa mais lúdica dessa, né? Com essas cartinhas, talvez torne mais atrativo o início da semana e a terapia no geral, né? Então, isso pode funcionar, por exemplo, para crianças também, crianças que gostam muito do lúdico, gostam muito de brincar. Esse tipo de atividade pode ser encarada como um desafio, sabe? Eu posso falar: eu desafio tu a acertar essas questões, quero ver se você é bom mesmo. E aí a criança vai lá e tenta fazer isso como se fosse uma brincadeira. Então pode funcionar muitas vezes essa adaptação, sabe? De você tornar um plano de ação, uma tarefa lúdica, algo muito mais divertido, algo muito mais fácil e gostoso de se realizar. Então é mais ou menos nisso também que a gente se baseia. Na salinha onde eu atendo, onde eu realizo estágio aqui de psicoterapia individual, e é isso. Essa é a sala. Nada muito grande, nada muito enfeitado, né? Mas aqui acontecem várias histórias e mudanças de várias histórias. Aqui é o local. E muitas coisas precisam ser feitas para isso estar totalmente confortável, né? Coisas que precisam ser feitas para deixar a sala confortável para o seu paciente é, primeiro, limpar tudo. Passar álcool em todas as coisas e limpar em tudo que está e que pode ser tocado. Nas maçanetas também, né? Ah, João Vitor, mas já passou o período da pandemia, por que você está fazendo isso? Porque mesmo assim, a gente recomenda que os pacientes estejam no local o mais seguro possível. A gente pede que eles cheguem de máscara ainda, né? A gente pede que façam todas essas recomendações sanitárias para que eles estejam no melhor local possível, não é verdade? Outra coisa muito importante de se ter é o lenço de papel, né? Perto do paciente, né? Que ele esteja muito próximo do paciente, o lenço de papel, para histórias que sejam um pouco mais complicadas, um pouco mais conflitantes e difíceis de lidar. Tem aqui o lenço de papel que ele pode enxugar suas lágrimas, que ele pode utilizar sem nenhum problema para ficar também o mais confortável possível, né? Também para mim que sou da TCC, é sempre importante ter um caderno do lado para fazer as anotações e também para fazer o roteiro da sessão. Minimamente já se tem uma estruturação do que vai ser a sessão, do que vamos trabalhar, mas lógico que dependendo de como for prolongado a terapia, a sessão, a gente pode seguir isso ou não. Não é para ser uma coisa fixa. Lembre-se, TCC não é robótica, não é mecanicista. A gente tem um roteiro a se seguir, que a gente pretende trabalhar na sessão, mas caso outras demandas, outras coisas surjam, aí a gente foca nisso e talvez deixe um pouco a estruturação e o roteiro de lado, sabe? E a gente foca nas outras questões. Como vocês viram, né, tem até uma intervenção para se fazer hoje, mas caso não dê certo, a gente deixa para uma outra sessão sem nenhum tipo de problema. Normalmente, sempre minha rotina matinal é acordar, tomar o café da manhã, fazer uma leitura rápida de uns 20 minutos, 30 minutos. Hoje em específico não deu certo, mas também, principalmente em dia de atendimento, eu gosto de fazer uma meditação, uma respiração, só para ficar calmo, para me preparar mentalmente para as coisas que podem acontecer na terapia. Então, simplesmente faço uma respiração
e vou tentando tranquilizar o meu corpo para tentar ficar o mais benéfico e saudável possível para quando o paciente chegar, né? Bom, são 7h35, alguns minutos antes de começar o atendimento da minha paciente, e agora é só esperar ver os últimos detalhes e eu tenho que tomar meu remédio aqui. Eu tomo o Venlaxina porque eu possuo o diagnóstico de toque. Minha psiquiatra me diagnosticou com toque e eu também tomo esse medicamento pela recomendação da minha psiquiatra, né? E o que o psicólogo também sofre de transtornos mentais? Sim. Olha só, o pessoal pensa que somos robôs, né? Mas também temos que nos cuidar, ter uma saúde adequada. E se você, por exemplo, tem uma dificuldade de tomar os remédios na hora certa, de lembrar que tem que tomar o remédio, tem um Instagram muito bom chamado Vitor Psicoeduca, que o primeiro story do dia já é lembrando você de tomar o remédio. Que ele toma o remédio com você e você já se lembra, eu tenho que tomar o remédio. E ainda por cima vai se hidratar, é perfeito assim, Instagram. Eu recomendaria pra vocês, viu? Então vamos lá, tomando o remédio. Tudo bem, são 8h50 agora e são 50 minutos de sessão, né? Começa 8 horas, vai até 8h50. E correu tudo bem a sessão, ainda bem. E agora, para finalizar mesmo, porque hoje é só um atendimento, eu vou fazer o resumo no meu bloco de anotações da sessão de hoje. Isso é igual ao prontuário? É parecido, só que no meu resumo em específico eu coloco coisas que são mais voltadas para a psicologia mesmo. Coisas que talvez não vão tanto pro prontuário assim, sabe? Quando é informações muito pessoais, muito particulares, que eu acho que os outros profissionais não precisam saber exatamente, sabe? Coisas muito íntimas, aí eu coloco mais no meu pessoal. E aí, coisas mais gerais, que não são tão aprofundadas assim, eu boto no prontuário só as informações que eu acho que os profissionais das outras áreas vão poder ter efeito sobre, né? Então é mais isso. Por enquanto é só contar o atendimento e agora é para supervisão para analisar o que eu fiz hoje com a minha professora.